Olá, abençoados, bem-vindo ao canal do Ministério Sala da Graça. Eu sou o irmão Mac, falo de Parnamirim, estado do Rio Grande do Norte. Sou cooperador de Jesus Cristo. Hoje eu quero abordar aqui um tema que eu venho estudando, um tema maravilhoso, que tem por título Um Pastor e um Rebanho. É um tema maravilhoso e nós estaremos vendo à luz do Evangelho o significado, né? O significado desse tema. Estaremos destrinchando o tema, um pastor e um rebanho. Então, eu quero ler aqui João 10,16, que diz o seguinte: ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Ouvirão minha voz e então haverá um rebanho e um só pastor. Veja que havia aqui uma promessa aqui da parte de Jesus de Nazaré. Vamos separar as coisas. Nós estamos vendo aqui nesse texto que Jesus estava falando para judeus, ele ainda não tinha sido crucificado, ele estava falando aqui antes da cruz, né? Ele diz aqui para os judeus, ele diz o seguinte: ainda tem outras ovelhas que não são deste aprisco, né? Então ele está falando do aprisco ali judaico, né, dos judeus, e ele diz assim que ele tem outras ovelhas que não eram daquele aprisco. Ele disse que essas ovelhas iam ouvir a voz dele. Então, ele disse que ia haver um rebanho e um só pastor. Veja a importância dessa palavra, né? O quanto é importante entender o contexto de um único, ele diz, e um só pastor. Um rebanho e um só pastor. Não vários pastores, mas ele está falando aqui de um rebanho, ou seja, que ele ia pegar os judeus e os gentios não judeus, ia formar um só aprisco, né? E esse aprisco ia haver um só pastor, que com certeza nosso pastor é Jesus ressuscitado, né? Jesus depois da cruz. Nós estaremos vendo isso. Quando eu estava no sistema religioso, eu adquiri alguns títulos do sistema, como auxiliar de trabalho, como diácono, como presbítero e até pastor. Mas na graça eu aprendi que existe um só pastor. Não quero aqui desprezar os dons ministeriais, que os dons ministeriais é para a igreja. Os dons ministeriais é importante para a igreja. Mas o que eu quero assim aclarar, deixar aqui bem claro em relação a títulos, né? Que muitos homens se escondem atrás de um título de pastor, né? E se esconde por vários motivos, por jactância e muitas vezes para esconder algo mal, né? Então, por isso que é importante a gente entender quando Jesus disse que ele pegaria, né, as ovelhas que não eram do aprisco judaico, que os gentios, ele ia ouvir a voz do Senhor. Ele diz aqui, né? Ele tinha outras ovelhas, não daquele aprisco, né? E elas ouviriam a voz do Senhor. Então ele diz que haverá um rebanho e um só
pastor. Então, nesse contexto, nós entendemos, quando fala um só pastor, nós entendemos que ele está falando em relação à unidade do Espírito, né? Que viria. Jesus Cristo ressuscitado. Depois da cruz, ele ia ressuscitar e ele é o nosso pastor, é o único, ele é a ponte, né? Então, ele é a cabeça. Jesus ressuscitado, ele é a cabeça da igreja e nós somos membros do corpo de Cristo. Então veremos que o verdadeiro pastor é Jesus Cristo. Apesar que temos dons ministeriais, mas esses dons ministeriais é para servir a igreja. De que forma servir a igreja? Quando os verdadeiros pastores, presbíteros, mestres, eles têm a mente ativada com o evangelho da incircuncisão. Paulo diz que eu recebi, a palavra do apóstolo Paulo, ele diz que eu recebi, ele diz que ele lançou o fundamento. Paulo diz que ele lançou o fundamento. Outro edifica sobre o fundamento. E que venhamos ver como esse outro está edificando. Ou seja, em que fundamento? O fundamento do apóstolo Paulo, o evangelho da graça de Deus, a multiforme sabedoria de Deus. Ok? Então, o que devemos entender, eu não quero desprezar os dons ministeriais que existem, é um fato, né? Os dons ministeriais nos foram imputados, né? Ele é imputado por Deus, diferente dos dons do Espírito que se manifestam. Mas o que acontece é que a gente vê muitas pessoas se titulando pastor e cada qual prega e ensina a sua própria doutrina. Não consegue atravessar, ou seja, ultrapassar o véu. Com a mente iluminada, com a mente aclarada, renovada, através do conhecimento da graça de Deus, aí sim, aí começa a manifestar o verdadeiro dom ministerial, onde nós temos a consciência que Jesus Cristo é o único e verdadeiro pastor, que nós estamos debaixo do apostolado de Jesus Cristo ressuscitado. Nós não estamos mais antes da cruz, né? Então vamos ver que havia sempre vamos dizer assim, um trabalho da parte de Jesus de Nazaré, na parte de Deus, para que o povo viesse ser guiado por um pastor, ou seja, alguém que tivesse, ou seja, o espírito dele em sua vida, assim como Davi, assim como Paulo e assim como Jesus de Nazaré. Estaremos vendo à luz da Bíblia. Então vamos ver aqui mais um texto. Vamos ver mais um texto. Salmo 127, verso 1 diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Ou seja, o apostolado, o pastor, o líder que não está submetido a Jesus Cristo, a Jesus ressuscitado, ele está trabalhando em vão. Então, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. Então, veja quantas pessoas já estão trabalhando em vão.
Quantos não estão trabalhando em vão com o título de pastor, de presbítero, de mestres, e por aí vai. São inúmeros títulos que a religião ele inventa e as pessoas se jactanciam desses títulos, né? Tem orgulhos, são coisas absurdas que a gente vê e observa, principalmente quem já saiu do sistema religioso consegue ver o quanto é grave a falta de entendimento. É por isso que em Osés diz que o meu povo perece por falta de conhecimento. E ele diz: conhecimento quero e não sacrifício. Então nós estamos vivendo o pacto de superiores promessas. Não vivemos por obras, pela lei de Moisés, pelos 613 mandamentos. Não, nós estamos vivendo um novo pacto de superiores promessas, a graça de Deus. Salvo pela graça. Somos salvos pela graça de Deus. Ezequiel 34, 22 diz assim: por isso salvarei minhas ovelhas, Deus falando, não serão mais arrebatadas, e julgarei entre ovelha e ovelha. Ou seja, veja que ele diz que por isso salvarei minhas ovelhas. Quem salvar? Deus, né? E não serão mais arrebatadas, e julgarei entre ovelha e ovelha, ou seja, a ministração da palavra. Então, a palavra de Deus, ela nos julga, né? Então, nada oculto diante da palavra de Deus. Ela nos julga. Ela é espada e dois gumes. Então a gente observa a preocupação de Deus, o cuidado de Deus em relação ao seu povo, à sua igreja, ao seu corpo. O zelo, a mesma forma que você zela pelo seu corpo físico, Jesus ressuscitado, cabeça, ele tem zelo pelo seu corpo, pelos membros do seu corpo. Ezequiel 34, 23 diz assim: estabelecerei um só pastor sobre elas que as apacentará, meu servo Davi. Ela as apacentará e ele será pastor para elas. Ou seja, um pastor, né? Um só pastor. Então, o mesmo Espírito que estava em Jesus de Nazaré também estava em Davi. E o mesmo Espírito que estava em Davi também esteve no apóstolo Paulo. E esse Espírito está nos verdadeiros filhos de Deus, ou seja, aqueles que estão com a mente iluminada, né? É uma doutrina, um ensino, a unidade do Espírito, um só pensar, um só entendimento. Então, se Jesus Cristo ressuscitado é o cabeça da igreja, então todos os membros têm que andar conforme a cabeça, conforme a mente, né, de Cristo. Então vamos ver mais adiante aqui. Gálatas 6:10, que diz o seguinte: então, enquanto temos tempo oportuno, façamos o bem a todos. Olha, façamos o bem a todos, principalmente aos domésticos da fé, ou seja, principalmente à família da fé, que é a igreja. Então, o que é que uma família ela tem? O pai e a mãe, né? O casal ali, ele constitui uma família, né? Então, aonde o esposo é o cabeça e a esposa está ali para auxiliar. Então, a família da fé, a cabeça, um pastor e um rebanho. Um só pastor. Então, esse é o entendimento de quem está em graça. Como cooperadores de Jesus Cristo, é lógico que temos dons ministeriais. E estes dons ministeriais é para a igreja. Vamos ler aqui, eu vou pegar a Bíblia e vamos ler aqui
para mostrar aqui, confirmar. Eu vou levar os abençoados até o texto. Então, lendo aqui a Bíblia em Efésios, capítulo 4, verso 11, diz assim: E ele deu uns para apóstolo, e outros como profetas, e outros como evangelistas, e outros como pastores e mestres. Verso 12. Para a preparação dos santos. Para que servem os dons? Para a preparação dos santos. Lembrando que um único pastor é Jesus Cristo, ressuscitado, né? Ele foi crucificado, né? E ressuscitou, e ali iniciou a igreja, né? Então ele diz aqui, verso 12, para a preparação dos santos, para a obra do ministério, para a construção do corpo de Cristo. Então, para que serve? Para a construção do corpo de Cristo. O que significa construir o corpo de Cristo? É dar entendimento, aclarar a mente dos eleitos, dos abençoados, com o ensinamento da graça de Deus, o ensinamento do novo pacto, né? Então, quando Jesus foi crucificado, ele ressuscitou para quê? Para que nós venhamos casar com o outro, com o ressuscitado, não mais com Jesus na carne. Então, esse entendimento é que os cooperadores de Jesus Cristo têm que ter. Então, eis aí como se conhece o verdadeiro pastor, o verdadeiro ministro da graça de Deus. É um ministro que não está submetido mais ao antigo pacto, mas ao novo pacto. Pactos superiores, promessas, a graça de Deus. Por isso que ele diz que somos salvos pela graça, por meio da fé, e esta não vem de vós, é dom de Deus. Está escrito em Efésios. Eu quero ler também Romanos capítulo 7, verso 4, que diz assim: De modo semelhante, meus irmãos, vós também morreste para a lei. Olha, na cruz, Jesus ele foi crucificado, não foi para nos salvar, porque a salvação foi nos dado na eternidade. Então, o que ele fez na cruz foi levar o pecado, tirar o pecado, aniquilar a dívida que havia e reconciliou a todos. Então, todos que nascem depois da cruz nascem reconciliados com Cristo. Entenda, já nasce reconciliado com Cristo. O que muitos precisam é ter a mente ativada com o Evangelho da graça de Deus. Porque todos os filhos de Deus que eles já vêm salvos, porque a predestinação é uma doutrina que é a espinha dorsal do Evangelho. A espinha dorsal é a doutrina da predestinação, que ele separou um povo. Então, para ele, a palavra dele diz que ele separou um povo para ele. Então, salvo por predestinação. Todos os filhos de Deus, eles são salvos por predestinação. Mas o que acontece é que, como ele diz aqui, de modo semelhante, meus irmãos, vós também morreste para a lei. Então precisava tirar a lei para que viéssemos morrer também. Não existe mais dívida, não. Então, por meio do corpo de Cristo, para pertencerdes a outro, aquele que ressuscitou dos mortos. Então veja bem, quem foi que ressuscitou dos mortos? Jesus. Não mais Jesus de Nazaré, mas o Jesus agora que ele chama glorificado, a pertencer a outro. Então, a igreja
está casada com Jesus Cristo ressuscitado. Não era com Jesus de Nazaré dos judeus, não, mas com um ressuscitado. Então aí o Jesus ressuscitado, disse que haveria um só pastor, um rebanho e um só pastor. Então está aqui o pastor. Romanos 7:4. De modo semelhante, meus irmãos, vós também morreste para a lei, por meio do corpo de Cristo, para pertencerdes a outro. Pertencerdes a outro, não mais Jesus de Nazaré, não mais ao Jesus de Nazaré, mas a outro, aquele que ressuscitou dos mortos, para que demos frutos para Deus. Abba, Pai. Para encerrar, eu quero ler aqui Efésios capítulo 2, verso 15. O que mostra a nossa condição. Então ele diz aqui: abolindo em sua carne a lei com seus mandamentos. Olha, o verdadeiro líderes ou cooperadores de Jesus Cristo, eles têm que estar submetidos ao ensino da graça de Deus. Ele tem que estar, edificado, como ele diz aqui, nós apenas sobreedificamos, que a igreja já foi edificada por Jesus Cristo, ressuscitado. Então todos que estão sobreedificando, ele tem que estar sobreedificando sobre o fundamento do apóstolo Paulo. Porque Paulo recebeu o evangelho da incircuncisão, a graça de Deus, palavras inefáveis, a multiforme sabedoria de Deus. Então ele diz aqui em Efésios capítulo 2, verso 15, diz assim: abolindo em sua carne, olha, na carne de quem? De Jesus de Nazaré, diz abolindo na sua carne a lei com seus mandamentos, ou seja, foi abolido. O que significa abolir? É que não existe mais, deixou de existir, acabou. Então os falsos líderes, os religiosos, eles querem ressuscitar uma coisa que não existe mais, dar vida a uma coisa que não existe mais. Então por isso que é importante a unidade do Espírito, é compreender o evangelho da graça de Deus e que nós estamos sendo pastoreados por Jesus Cristo ressuscitado, que ele é a cabeça do corpo. Então, ele que tem que reger a igreja. Ele diz aqui, abolindo em sua carne a lei com seus mandamentos, seu desígnio foi criar nele, veja, o desejo foi criar nele mesmo, ou seja, a igreja, os eleitos. Por isso que nós já somos salvos, O que ele fez foi só reconciliar, porque a salvação já existíamos antes de ser gerado no ventre da nossa mãe, no ventre da sua mãe, você já tinha sido gerado. Então ele diz aqui, seu desígnio foi criar nele, veja que foi criar nele. Por isso que lá em Gênesis diz que nós somos imagem e semelhança de Deus, os eleitos, os predestinados são imagem e semelhança de Deus. Por quê? Porque diz que seu desígnio, ou seja, seu desejo foi criar nele mesmo um povo. Tá vendo? Um novo homem tirado de dois. Assim, fazendo a paz. Ou seja, ele criou, tirado de dois, ou seja, dos judeus e não judeus, predestinado, criar um só rebanho e um só pastor. Ou seja, não existe vários rebanhos. O que estamos fazendo aqui são ministérios. Então, todos que têm a visão, o entendimento, a mente aclarada que Jesus Cristo ressuscitado é o único pastor, aí, ou seja, que os demais são ministérios, são serviços que cada um de nós que temos a mente iluminada, temos a missão de cumprir nosso ministério, como Paulo cumpriu dele. Paulo diz, eu combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Ou seja, ele já estava prevendo a sua morte. Então, ele guardou a fé antes do tempo. Então, todos nós temos um ministério e este ministério também tem um tempo. Aqui tem um tempo, sim. Tudo é determinado aí
obras de antemãos nos livrinhos de Deus. Até quando iremos morrer? Não morreremos antes nem depois do tempo. Já está tudo determinado. Então, eu vou reler aqui de novo o texto aqui de Efésios capítulo 2, verso 15, que diz assim: reler para fixar na mente dos abençoados, para que essas fortalezas caiam por terra e esses sofismas, todo pensamento que seja contrário à palavra de Deus, ele caia por terra e você compreenda o verdadeiro significado de ser pastoreado por Jesus Cristo ressuscitado. Então ele diz assim: abolindo em sua carne a lei com seus mandamentos, seu desígnio foi criar nele mesmo um novo homem tirado de dois, ou seja, criar, diz aqui, foi criar nele mesmo um novo homem tirado de dois, assim fazendo a paz, ou seja, de judeus e não judeus, que é os gentios, ele fez um só rebanho. Por isso que aquela promessa tinha que se cumprir quando Jesus de Nazaré disse, né? Quando ele diz aqui logo no início, né? Quando a gente lê aqui logo no início do slide, ainda tem outras ovelhas que não são deste aprisco, ouvirão a minha voz, e então haverá um rebanho e um só pastor. Então não podemos negar essa verdade. Então essa verdade ela se cumpriu depois da cruz, na ressurreição de Jesus Cristo. O outro, ele diz, para pertencermos ao outro, que é a cabeça da igreja. Então é isso aí, abençoados. Abba Pai, glória a Deus. Espero que você compartilhe essa mensagem maravilhosa, que faça, porque é a missão dos eleitos fazer com que a palavra corra. Vamos levar essa palavra para muitos que estão dormindo, como Paulo diz em Efésios: desperta tu que dorme, que os teus olhos venham ser iluminados com a revelação da palavra de Deus. Um forte abraço a todos.